Olá, nós vamos iniciar mais uma revisão de cálculo estequiométrico, com questões simplificadas. A primeira questão. Considere a reação química representada pela equação. Veja, nós temos aqui a equação já balanceada, 2 sulfeto de ferro, mais 6 moléculas de água, 3 moléculas de O2, dando origem a 4 hidróxido férrico, mais 6 em um sulfeto. Aí ele pede que você calcule a quantidade em mols de hidróxido de ferro, que pode ser produzida a partir de uma mistura que contenha 1 mol de sulfeto ferro, 2 mols de água, 3 mols de O2. Veja, a equação balanceada é 2 mols de sulfeto férrico, 6, 3, a proporção para 4, 6. Quando eu coloco os dados que ele mencionou, 1 mol de sulfeto férrico, 2 mols de água e 3 mols de O2, veja que a quantidade de O2 que eu tenho aqui é a mesma que eu teria para o oxigênio, uma quantidade muito grande. Mas para cada 2 mols de sulfeto férrico, eu preciso de 6 mols de água. E a água dada foi apenas 2 mols. Quando aqui é 2, aqui é 6. Se aqui for 1, aqui é a metade. Porque a metade de 2 é 1. A metade de 6, 3. Então, a gente vê que a água é o limitador. Então, nós vamos usar ela no cálculo. Veja, quando eu tenho 6 mols aqui, quantos mols de hidróxido de ferro eu produzo? 4. Quando aqui é 6, eu produzo 4. E quando aqui é 2, se 6 eu produzo 4, 2 eu vou produzir x. X é igual a 2 vezes 4, 8, dividido para 6, que dá 1,33 mols. Veja que o importante foi verificar quem era o limitador, aquele que limita a reação, que tem pouca quantidade. O fosfogênio, o fosgênio, na verdade, ele é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química que a gente vai usar é o 1-fosgênio reage com uma molécula de água, produz uma molécula de gás carbônico e 2 moléculas de ácido clorídrico. Estão vendo? Aqui, 2 moléculas de ácido clorídrico. O que acontece? Eu calculei a massa molar, o fosgênio, a massa molar dele é 99, lembra? Como é que a gente faz? COCl2, COCl, 2. Vezes os valores da tabela periódica, depois eu somei, deu 99. Calculei do ácido clorídrico, que é 1 mais 35,5, vai dar 36,5. Veja, eu quero saber, quando eu tenho 1 mol de fosgênio, eu vou consumir vai produzir quantos mols de ácido clorídrico? 2. 1 vezes 99, que é a sua massa molar, achando a proporção, 2 vezes 36,5. Qual é a proporção? De 99 gramas para 73. E quando eu tenho 0,198 gramas? Veja, 198 é o dobro de 99. Então, x vai ser o dobro de 73, com 3 casas para a esquerda. Quem é o dobro de 73? É 146. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Com 3 casas para a esquerda, vai ficar 1, 2, 3. 0,146. Ou 1,46 vezes 10 a menos 1, que vai dar exatamente a letra B. A resposta seria a letra B. Um vinho fica aberto em contato com o ar. Por muito tempo pode sofrer oxidação a vinagre. Se você deixar o vinho aberto, ele vai oxidar e virar vinagre, ácido acético. Esta reação química é representada, então, por uma molécula de álcool, ela é oxidada por uma molécula de oxigênio, produz uma molécula de ácido acético e uma de água. Eu calculei aqui a massa molar do álcool, que deu 46 gramas por mol, e do ácido acético, que deu 60 gramas por mol. Então, tendo calculando a proporção, 1 vezes 46 gramas está para 1 vezes 60. Aí ele diz o seguinte,
Para produzir um vinagre que possua 6 gramas de ácido acético, 6, eu vou precisar de quanto de álcool para oxidar? X. X é igual a 6 é o que de 60? Uma casa à esquerda. X é o que de 46? Uma casa à esquerda, que é 4,6. Quarta. Quando comprimidos pós-efervescentes são adicionados à água, ocorre uma reação química. Quando você coloca um comprimido de paracetamol na água, ele libera gás carbônico, né? O comprimido efervescente. Olha o que ele diz aqui, ó. Que 200 ml de água com densidade igual a 1 foram adicionados a um frasco de boca larga, aberto, que pesa quanto? 160 gramas. Então, o peso da molécula da água foi 200. O peso do frasco, 160. Quantos gramas eu botei de pó? 10. Somando tudo isso, quando eu pesei, deu quantos gramas? 370. Aí ele disse que que depois que pesou, que a efervescência aconteceu, ele pesou de novo e deu 362 gramas. Ora, se eu tinha 370 e ele pesou depois da efervescência, quantos gramas de oxigênio foi embora? 370 menos 362, 8 gramas. Simples, né? A quinta. Não é apenas carbonato de sódio que sofre decomposição térmica, mas outras substâncias, como, por exemplo, o clorato de potássio. Então, está aqui o clorato de potássio, ele se decompõe em cloreto de potássio mais gás oxigênio. Qual é a primeira regra que a gente faz ao calcular o cálculo estequiométrico? Primeiro, balancear, a equação já está balanceada. Depois, a gente acha a proporção usando as massas molar. Eu calculei aqui a massa molar do KClO3, né, que deu 122,5, e a do KCl, que é 39, mais 35,5, dá 74,5. Então, como é que monta a proporção? 2 vezes 122,5 está para 2 vezes 74,5, que está a 3 vezes 32 gramas. Por quê? O O não é 16? 16 vezes 2, 32 gramas. Quando eu calculei a proporção, ficou o quê? 245 gramas de KClO3, que é o clorato de potássio, está para 149 gramas de cloreto de potássio e 96 gramas de O2. Se eu usar 49 gramas deste composto, se eu usar 49, vai dar quanto de KCl? X. X é igual a quanto? Olha, veja uma coisa. O 49 é o que do 245? É 5 vezes menos. É como se eu pegasse o 245 e dividisse para 49. Quer ver? Ó, 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Então, eu percebi direto que o 49 é 5 vezes menos do que esse. Então, o X é o 149 dividido para 5. E o Y? O 96 dividido para 5. Quando eu calculei, deu 29,8 e 19,2. Aí eu vou para as questões. 1. Forma 0,6 mols de moléculas de oxigênio. Vamos lá. 1 mol de oxigênio é quantos gramas? 32. Mas eu achei quanto? 19,8 do oxigênio. O oxigênio, achei quanto? 19,8. 2. Aqui tem um errinho, é 19,2. Quando eu calculo, isso aqui vai dar exatamente 0,6 mols. 0,6 mols a 1 está correto. E 1 mol é quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. 0,6 mols é quantas moléculas? X. X vezes 1, X. 6 vezes 6, 36. Com uma casa para a esquerda, 3,6 vezes 10 a 23. Então, A2 também está correto. A3. Veja o seguinte. Quando eu tenho 2 mols de clorato de potássio, produz 2 mols do KCl, 3 mols do oxigênio. Quantos mols de oxigênio eu achei, que nós achamos? 0,6. Quantos que eu vou precisar, então, vai produzir do KCl? 0,4, porque X é igual 0,6 vezes 2, 1,2. 1,2 dividido para 3, 0,4. E aqui está dando quanto? 0,8 mols. Está errado. É só a metade. 4. Obtidas massas iguais de íon potássio e de íons cloreto. Veja o seguinte. Vai produzir a mesma quantidade de íons cloreto e a mesma quantidade de íons potássio.
mas não a mesma massa, porque eles têm massa molecular diferente, né? A massa molecular do potássio é 15,6, vai dar 15,6 gramas. E a do cloreto vai dar em torno de... o restante para 29 vai dar 14, né? 14,2. Então são diferentes, então a resposta correta é a letra B. A 6. Veja, ele disse que o cloreto de alumínio é um reagente muito utilizado em processos industriais e pode ser obtido como? Pega o alumínio metálico, reage com 3 mols de cloro e vai produzir 2 mols do cloreto de alumínio. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Balancear, ela já estava balanceada. Qual é a segunda coisa? Achar as massas molares, né? A proporção. Então vai ficar 2 vezes 27, que é a massa molar do alumínio, 3 vezes 71, por quê? 35,5 vezes 2, 71. E 2 vezes, aqui eu calculei a massa molar do cloreto de alumínio, deu 133, né? Estão vendo aqui? 133,5. Aí aqui, olha, quando eu multipliquei, 2 vezes 27, 54, 213, 267. Essa é a proporção. Ele está dizendo que ele vai usar 2,7 gramas de alumínio com 4 gramas de cloro. Veja, o que o 2,7 é do 54? A metade é 5, né? O 54 é o dobro de 27, portanto, com uma casa para a esquerda. Então, o 213 deveria ser o dobro de 4, né? Com uma casa para a esquerda. Quem é o dobro de 4? 8, né? Para uma casa para a esquerda, né? E não é, na verdade eu tenho 213. 213 é muito maior do que o número 4 que foi dado para o cloro. Então o cloro está limitando a reação, tem pouco cloro. Veja, toda vez que eu tenho um átomo, uma molécula limitadora, é ela que eu uso para o cálculo, porque ela vai limitar a reação, só vai produzir o tanto que ela tem. Então eu sei que X de cloreto de alumínio vai ser igual a quem? A 4 vezes 267 dividido para 213. Quando a gente faz isso? 4 vezes 267 dividido para 213. Então, 4 vezes 267 dividido para 213 vai dar exatamente 5,01 gramas do cloreto de alumínio. 7. Na reação da produção de amônia por Fritz Haber na época da Segunda Guerra Mundial, ele usou quem? O nitrogênio do ar, o hidrogênio do ar e produziu a amônia. Ele pergunta qual a massa de amônia obtida quando eu uso 3 gramas de hidrogênio. Veja, a reação já está balanceada. Quando eu tenho 3 mols de hidrogênio, produzo 2 mols de amônia. 1 mol de hidrogênio pesa 2 gramas, então 3 vezes 2, 6. 1 mol de amônia pesa 17, porque é 14 mais 3, 17. 2 vezes 17 dá 34. Quando eu tenho 6 gramas de hidrogênio, vou produzir 34 gramas de amônia. E na questão eu pedi 3 gramas de hidrogênio, eu vou ter X. 3 é a metade de 6, X é a metade de 34, que é quanto? 17 gramas. Continuando ainda com a reação da amônia, agora eu vou usar o nitrogênio. Veja, ele pede para você calcular o volume de nitrogênio a 0 graus Celsius e 1 atm. Gente, 0 graus Celsius e 1 atm é nas condições normais de temperatura e pressão, que 1 mol é igual a 22,4 litros. Como é que é as condições normais de temperatura e pressão? 0 graus Celsius, 1 atm. Então veja, quando eu tenho 1 vezes 28, que é a massa molar do nitrogênio, do gás nitrogênio, vezes 3 vezes 2, que vai dar o quê? 6 está para 28. E se eu usar somente 3 gramas do H2? 3 gramas do H2 vai ser X. O que 3 é do 6? Metade. X é do 28? A metade. X é igual a quanto? 14. Como é que eu, tendo a massa, calculo o número de mols? Veja, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Qual é a massa que eu achei? 14. Qual é a massa molar do nitrogênio?
28 gramas. 14 dividido por 28, 0,5 mols. Aí eu volto para cá. 1 mol é quantos litros? 22,4 litros. 0,5 está para x. X vezes 1, x. X é a metade de 22,4, que é quanto? 11,2 litros. A nona. O hipoclorito de sódio é uma substância comercializada em solução aquosa com o nome de água sanitária. Veja, este sal é produzido a partir do cloro e da soda cáustica. Que sal é este? Esse aqui, ó, o hipoclorito de sódio, que a gente tem na água sanitária e no tratamento de água para consumo humano. Veja, a reação diz que 1 mol de cloro com 2 mols de hidróxido vai produzir 1 mol do sal de cozinha, 1 mol do hipoclorito de sódio, 1 mol de água. Está balanceada. O que é o segundo passo? Calcular a proporção. Qual é a proporção? 1 vezes a massa molar, 71. 2 vezes a massa molar, que é quanto? 40. Que está para 1 vezes 74,5, que é a massa molar do hipoclorito de sódio, que foi dada aqui no dado. E as outras, eu não preciso calcular? Não, porque não está perguntando nada a respeito disso. Você monta a proporção, dá 71, 80, 74,5. Aí ele fala o seguinte: qual seria a massa de cloro e soda cáustica necessário para fazer 1.490 gramas? Seria x e y. Como é que calcula y? Y é igual a 1.490 vezes 80, x, né? X é igual meio pelos extremos. 1.490 vezes 80 dividido para 74,5, que vai dar 1.427,6 gramas de cloro. E a soda cáustica? Veja, 1.490 vezes 80 dividido para 74,5, é meio pelos extremos. Vai dar 1.608,6 gramas de hidróxido de sódio. Vejamos. A décima. A combustão completa do metanol pode ser representada pela equação não balanceada. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Balancear. Então, veja, quando a gente balanceia, a gente vê que aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Hidrogênio, aqui tem 3 mais 1, 4. Aqui tinha 2. Eu multipliquei por quanto? 2, porque 2 vezes 2, 4. Agora, quantos oxigênios ficou para o lado de cá? 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 2 mais 2, 4. Para o lado de cá também tem que ter 4. Como é que a gente faz? Aqui já tem 1. Falta quantos? 3. Qual o número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 3? É o 3 sobre 2, porque 2, corto 2 e sobra o 3. 3 mais 1, 4. Depois que a gente balanceia, a gente vai ver que 1 mol de metanol produz 1 mol de CO2. Está vendo? 1 mol de CO2. E quantos mols de metanol eu usei? 5. 5 é igual a x. X vezes 1, x. 5 vezes 1, 5. Igual a 5 mols. A 11. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita, o Al2O3. Nessa eletrólise, o que é eletrólise? É você pegar ele pega um caldeirão de metal, mas de ponto de fusão maior, e coloca uma corrente elétrica dentro do mineral, do minério, né? Este minério ele passa por uma eletrólise, uma grande quantidade de eletricidade vai fazer com que ele se torne alumínio líquido, né? Alumínio puro, e o CO2 evapora. Então ele pergunta, qual a massa da bauxita necessária para fazer 50 gramas de alumínio? Veja, primeira coisa, fazendo o cálculo estequiométrico, pegar a reação e balancear. Ela já está balanceada. Depois, relacionar somente aquilo que eu quero. Eu quero quem? A bauxita e o alumínio. A bauxita, eu calculei sua massa molar, dá 102 gramas. Então, vai ficar 1 vezes 102 gramas e está para 4 vezes 27, que está aqui, ó, 27. Vai dar quanto? 102 gramas está para 108 gramas. E se eu tiver 50 gramas de alumínio, será igual a x. O que o 54 é do 108? Metade.
X vai ser o que do 102? Metade. E a metade é igual a quanto? 51 gramas. Veja que a sequência é simples. O que a gente deve fazer? A gente deve balancear. Segundo, fazer a proporção somente daquilo que é necessário. E fazer regra de 3. 12ª. O ácido fosfórico usado em refrigerante tipo cola é possível causador da osteoporose. Pode ser formada a partir da equação não balanceada. Então, eu tenho uma equação não balanceada que eu fui balancear. Olha como ela é simples. Veja, quantos cálcios tem aqui? 3. Do outro lado tem que ter 3. Aqui tinha 1, eu botei 3. Agora, veja, aqui tinha 1 enxofre. Vezes 3, 3. Do lado de cá tenho quantos enxofre? 1. Aqui, ó, 1. Que número que eu tenho que botar para igualar esse enxofre aqui? O 3. Então, botei o 3 enxofre aqui. Certo? Como que eu sei que está certo? Veja, os hidrogênios, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Quantos potássios tem aqui? Fósforo, 1 vezes 2, 2. Quantos tem aqui? Por fora do parêntese, tem que multiplicar todo o parêntese. 2 vezes 1, 2. O oxigênio, 2 vezes 4, 8. Mais 4, 12. Aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Então, a equação está balanceada. Mas você pode balancear pelo método algébrico ou pelos testes que a gente aprendeu. Depois que a gente balancia, o que a gente faz? Achar a proporção. Qual é a proporção? Daquilo que eu estou pedindo. Que é quem? Que é o possível causador da osteoporose, né? Aqui, a calcita, e a massa suficiente de ácido sulfúrico em gramas, usando uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico, quer dizer, eu botei muito ácido sulfúrico. Ele pede a massa aproximada de quem? De ácido fosfórico. Então, quem que eu quero mesmo? Eu vou usar o ácido fosfórico, e vou usar a calcita, que é aqui o fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio vai produzir ácido fosfórico. Veja, eu calculei a massa molar do fosfato de cálcio, deu 310. A gente já sabe calcular, não é? E do ácido fosfórico deu 98 gramas por mol. Então, eu sei que 1 vezes 310, que é a proporção, está para 2 vezes 98. Essa proporção vai dar quanto? 310 gramas para 196 gramas. Mas, para mim, é usar quantos gramas mesmo? 62. Se 310 é 196, 62 é x. Como é que a gente resolve? X é igual a 62 vezes 196 dividido para 310. Muito bem. X vai ser igual a quanto? 62 vezes 196. Ó, x é igual a 62 vezes 196 dividido para 310. Eu recalculei, eu tinha errado aqui. X é igual a 39,2 gramas. Veja, qual é o princípio para se fazer cálculo estequiométrico? O princípio é, primeiro, balanceia a equação. Segundo, identificar quem é o problema. O problema está relacionado a quem? Ele disse aqui, ao fosfato de cálcio e ao ácido fosfórico. Então, os outros vocês não vão calcular para não perder tempo. Você vai calcular somente pelo fosfato de cálcio e o ácido fosfórico, que era 1 vezes 310, 2 vezes 98. Gente, vocês têm que prestar atenção também em não balancear errado, não calcular a massa molar errado, porque senão as questões vão dar errado. Bons estudos, até o próximo vídeo.